A paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título Vivendo o que realmente importa na vida. O texto que nós vamos tomar por base é o texto de Atos, capítulo 20 e o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, ele não tinha a sua vida por preciosa, mas ele contava com sua vida para fazer a obra do Senhor, para levar as boas novas do Senhor. Paulo aqui ele está se despedindo, mas ele poderia falar dos seus sofrimentos, das suas prisões, das chibatadas que levou, mas ele fala de uma coisa: cumpri a carreira, cumpri o meu compromisso. O que eu tinha para fazer aqui, eu fiz. Então, uma das evidências mais nobres da maturidade espiritual é possuir a clareza de quanto ao propósito da própria existência, do que eu fui chamado para fazer. Então, vida sem direção, ela se perde, ela fica sem planejamento, sem foco, mas nós temos que ter uma vida com propósito, e esse propósito tem que ser Cristo Jesus em nossas vidas. Então, a vida, ela é uma vida rendida, né? É chamada contra o sentido e firmeza e plenitude. Então, uma vida que é rendida à presença do Senhor, ao seu chamado, ela encontra o sentido, ela encontra a firmeza, ela encontra o foco, ela encontra o alvo, que é Cristo Jesus. E aqui nós vamos falar sobre dois tópicos. O primeiro, ele diz: o que realmente importa é conhecer o seu chamado, é conhecer para que você foi chamado. Então, o que realmente dá sentido à vida é nós conhecermos a vocação que nos confiou nosso Deus, o que Ele preparou para nós. Então, o que importa nas nossas vidas é isso. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, dos três, é chamado traz sentido mesmo na dor. Mesmo na dificuldade, o chamado traz sentido. Jeremias, em meio à dor, ao cansaço e à rejeição, ele chegou a pensar em desistir, em parar, mas a palavra era um fogo ardente que cerrava, que causava ali dor em seus ossos. E ali ele tinha que permanecer fiel. Então a palavra de Deus ardia no seu coração. Como a gente vê em Jeremias 20 e o versículo 9, que diz: e, e apesar de tudo isso, não posso deixar de falar sobre o Senhor. Se penso em parar, as suas palavras queimam como fogo o meu coração e nos meus ossos. O sofrimento é tanto que não posso aguentar. Então Jeremias disse: olha, às vezes eu penso em parar, mas a palavra de Deus, ela arde tanto dentro do meu coração que queima até os meus ossos também, e eu sinto dor. Então, eu fico a ponto de não aguentar. Então, eu tenho que continuar falando do Senhor. E quem leu o livro de Jeremias vê o quanto ele sofreu, o quanto ele foi ali caluniado, preso, mas o Senhor estava com ele. Então, a sua vocação não era apenas uma tarefa externa, mas um chamado vivo dentre a sua família. Então, o Senhor disse a Jeremias que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, o chamado dele era aquele, e ele tinha que fazer a vontade do Senhor. Segundo Jesus, ele é o maior exemplo desse propósito, deste chamado. O Senhor Jesus ele demonstrou desde cedo a plena consciência da sua missão,
a plena consciência do que ele veio fazer aqui na terra, do que foi a sua missão. Como a gente vê em Lucas 2:49, mas por que me procuram? Jesus fazendo uma pergunta ali a seus pais. Perguntou ele: não sabiam que eu deveria estar aqui no templo, na casa de meu pai? Então, Jesus ali com 12 anos de idade, seus pais vão ali ao templo para fazer os sacrifícios anuais, né? E ali eles indo, perderam a Jesus. E quando iam voltando, ele ficou. E ali ele estava no templo, ali conversando com mestres e ensinando a palavra de Deus. E os seus pais, quando voltaram, reclamaram com ele, né? E ele disse: eu estou fazendo a vontade de meu pai. Vocês não sabem que eu vim fazer isso? Então, Jesus, ele estava cumprindo o seu chamado. Então, essa certeza é, tem que ser nossa também, porque essa certeza ela acompanhou Jesus até o cumprimento glorioso da obra, até a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Ele subiu aos céus, tudo cumprindo o propósito que o Senhor tinha feito para ele. Então, clareza de origem e missão ali levou ele à obediência e à morte de cruz. Mas ele obedeceu até o fim, continuou firme até o fim. E assim temos que ser cada um de nós, permanecermos firmes no Senhor. Terceiro, sem chamado, a vida perde o eixo, a vida perde o sentido, a vida perde o controle. Então, abandonar a vocação seria, em alguma maneira, alguma medida, perder o eixo da verdade, do sentido da vida, do que o Senhor tem para nós. O sábio, Salomão escreveu em Eclesiastes 12:13 algo que nós temos que levar. E ele disse: olha, esta é a minha conclusão final. Respeite a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Então, Salomão disse: olha, o que nós viemos fazer aqui, tudo se conclui em respeitar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Isso é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos entender, e nós fomos chamados para isso. Quando sabemos o porquê vivemos, nós aguardamos com, como se vivêssemos cada dia na presença do Senhor. Então, você, quando sabe o que vai fazer, o porquê vive, você aguenta momentos de dor, de dificuldade e permanece na presença do Senhor, porque Ele te chamou e Ele sabe o melhor para cada um de nós. Esse é o segundo tópico que nós vamos falar, é o que realmente importa, é cumprir com fidelidade. Então, o que realmente importa em nossas vidas é nós cumprirmos com fidelidade aquilo que o Senhor nos deu. Paulo, ele no finalzinho do versículo 24, ele diz, contando que cumpram com alegria a sua carreira, com a minha carreira. Ele disse, olha, eu cumpri a minha carreira, eu cumpri para o que eu fui chamado e pronto, eu estou pronto para partir. Primeiro ponto aqui que nós vamos falar, dividido dentro desse tópico, também em três, que diz fidelidade acima da própria vida. Paulo ele não considerava a sua própria vida preciosa para si mesmo. Ele não tinha a sua vida como preciosa. Não. Primeiro estava Cristo na vida dele. Atos 20:23 diz: a não ser que o Espírito Santo me tenha dito, de cidade em cidade, eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Então, Paulo disse: olha, eu passo por dificuldades. O Espírito Santo me disse que eu tenho isso pela frente, mas eu permaneci fiel. Então, ele tinha fidelidade com o que fazia. Então, preparar-nos com diligência é um dever nosso para nós cumprirmos com fidelidade aquilo que o Senhor ele tem nos chamado. Então,
nós temos que viver na presença do Senhor, obedecendo a sua palavra. Segundo, o dom que Deus nos deu. Então, Paulo, ele exortou a Timóteo a depender, a defender, a despertar o dom que Deus tinha lhe dado. Aquilo que Deus tinha colocado para ele. Como a gente vê em 2 Timóteo 1:6. Assim sendo, quero lembrá-los de que vocês devem transformar em zelo a força e a ousadia que estão no seu íntimo e que se apontaram de você quando coloquei a minha mão sobre a sua cabeça e abençoei. Ele disse: olha, você recebeu o dom do Senhor. Agora tenha zelo. Agora faça com ousadia, com força e permaneça no Senhor, que o seu íntimo ele foi aprovado pelo Senhor. Você tem que permanecer firme no Senhor, nos caminhos do Senhor, ensinando a palavra com firmeza e sabedoria, com fidelidade. Timóteo ele enfrentava resistências, enfrentava prisões, enfrentava desafios, no ministério ali em Efésio, ele passou muitas dificuldades, mas o Senhor estava no controle da vida dele. Segundo Timóteo 1:7 diz: pois o Espírito Santo, que é um dom de Deus, que é o dom de Deus, ele não quer que você tenha medo das pessoas, mas que sejam sábios, que seja sábio e forte, amando-as, gostando de estar com elas ou não. Ele disse: olha, o Espírito Santo, que é o dom de Deus que está na tua vida, ele não quer que você tenha medo das pessoas, não quer que você se esconda das pessoas. Ele quer que você seja forte, seja sábio, amando-os, gostando ou não de estar com eles, mas você tem que amá-los. Você tem que ensinar a palavra da verdade. Então Deus, ele não te chama para entrar, para deixar o seu talento, né? Ele te chamou para você fazer com que aquilo que o Senhor te deu seja cumprido. Então não enterre o seu talento. Permaneça firme no Senhor, porque Ele te chamou para fazer a sua vontade. Terceiro, a gente vê o ministério e testemunho da graça. A carreira de Paulo era testemunhar o evangelho da graça de Deus. A carreira dele era fazer isso, falar das boas novas do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura. Atos 20 e 24 a gente vê isso claramente. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra, apesar de que esta obra é as boas novas da graça e do amor de Deus. Então, a obra que Deus chamou para você fazer é as boas novas, porque Deus salvou a cada um de nós para falarmos do que Ele tem feito conosco para transformar a vida de outros. Também, em 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, agora nós, em Cristo Jesus, fomos reconciliados para permanecermos firmes na sua presença. Então, Deus, ele estava falando aqui de Cristo, reconciliando consigo mesmo ao mundo. Então, através de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Nós podemos chegar-se a Deus agora novamente, como no início, quando Deus fez o homem. Antes dele pecar, ele tinha acesso direto ao Senhor. Então, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, para nós se reconciliarmos em Deus, para nós se reconectarmos no Senhor. Então, o que importa não é ser famoso, é ser fiel.
ao que Deus te entregou. Então, a importância não é você ser conhecido, mas importância, muito mais importante, é você ser fiel para aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Não enterra o teu talento. Confie no Senhor e permanece fiel. Para concluirmos, vamos concluirmos aqui com duas perguntas que Paulo nos deixa hoje. Sobre a clareza, eu sei qual é a minha vocação que Deus me chamou. Então, eu sei para que Deus tem me chamado. Então, se você sabe, permaneça firme. Se você não sabe, peça direção para que o Senhor ilumine o seu caminho, a sua jornada, para você fazer a vontade de Deus. Segundo, é fidelidade. Eu estou cumprindo com alegria ou só estou sobrevivendo? Então, eu estou cumprindo com alegria para aquilo que Deus me chamou? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou eu estou apenas sobrevivendo? Então, eu tenho que permanecer fiel no Senhor. Então, não considere a sua vida por preciosa demais. Então, entenda que o propósito do Senhor é mais importante do que a sua própria vida. Então, não considere que esta vida ela seja preciosa demais para não gastar ela com Jesus. Para você não viver dizendo, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho aquilo. Não, faça aquilo que o Senhor te chamou. Atos de número 20 e o 24, que foi o texto que a gente leu e sempre repete, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira para aqui no que eu fui chamado, para o ministério que o Senhor nos deu, o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse era o propósito de Paulo. Porque a vida rendida ao chamado de Deus encontra sentido, encontra firmeza, encontra plenitude. Então, que nós venhamos viver na presença do Senhor. Dizer, Senhor, mostra-me o que realmente importa e me dá a tua graça para eu cumprir os teus propósitos e viver na tua presença. Então, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós e nós venhamos permanecer fiel na presença do Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém.